Bom dia, meus amados. Mais um sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Como sempre, aos sábados que eu tiro um tempinho para fazer aqui umas considerações, mandar algumas mensagens através de um áudio, para variar um pouco, né, já que nas quartas-feiras comumente eu escrevo um texto. O áudio fica mais fácil porque não precisa se preocupar tanto com as palavras, com as letras, né? E nem com a ortografia também, enfim. Com palavras a gente pode dar umas voltinhas um pouco mais explicativas, esmiuçar um pouco mais aquilo que a gente quer expressar. E hoje eu vou trazer um tema para ver se eu consigo elucidar algumas dúvidas. Porque assim, geralmente o áudio eu faço em cima dos questionamentos que muitos fazem exatamente nos textos escritos, né? Eu tenho notado que há ainda muitas pessoas que me acompanham que têm muito medo de morrer, de se separar das pessoas que ama. E como é que vai ser a transição da Terra? Se tem que morrer para ascensionar? Se vai, quem mora vai todo mundo embora, ou que vai voltar todo mundo? Olha, eu já escrevi tanto, já falei tanto sobre isso, já respondi tantas vezes. São centenas de perguntas que eu já respondi e às vezes eu fico até constrangido em ter que responder de novo. Então eu vou tentar hoje fazer um áudio para ver se esclarece um pouco mais. Porque as pessoas que me seguem, que me acompanham, é mais ou menos um grupo. Poucas pessoas entram lá uma vez só e vê um texto só ou só um áudio. A maioria acompanha já há algum tempo. Então, tem uma certa noção das coisas. Vamos lá. Estamos na última encarnação na dualidade da Terra. A Terra sempre foi um planeta de dualidade. O aprendizado sempre foram as polaridades. E tudo foi assim até agora. Estamos agora então fechando esse ciclo longo, muito longo, em média de 600 a 1100 encarnações. É muita história, é muita encarnação. E antes sempre foi assim. A alma desencarnava no seu tempo pedido, porque a alma faz um plano encarnatório e pede um prazo para executar esse plano. E esse prazo, se não é pelo suicídio, ele é cumprido à risca. Ninguém pode tirar alguém aqui da Terra antes da hora. Faz parte das leis divinas, não tem como. Porque toda a causa de morte de cada um já estava no seu plano antes de encarnar. E vai chegar, porque não existe acaso, existe um projeto. E o universo entrega esse projeto do começo ao fim durante a vida corpórea de cada alma, sempre no seu devido tempo. Agora nós estamos na última encarnação, está desencarnando gente, como se diz, né? Desencarnando almas, na verdade, morrendo gente. Vamos falar o que é certo. Estão morrendo pessoas porque as almas estão desencarnando. Porque estão no seu tempo, independente se vão ascensionar ou não. É o tempo delas partirem e não tem ninguém que segura. Porque é assim que sempre funcionou. Nem todos os que desencarnam vão ser exilados. Uma parte está no seu tempo de desencarnar e vão para o plano astral que agora
Podem ser naves espaciais, não mais somente as colônias espirituais, até porque as colônias estão sendo esvaziadas. Aqueles que vão embora da Terra, que não conseguiram a frequência da nova Terra, vão para as naves, não vão mais para os umbrais. Vão para as naves e de lá eles são orientados, né? Primeiramente acolhidos, amparados, orientados e consolados. E depois eles vão para a psicosfera do planeta que eles vão habitar. Por que para a psicosfera? Porque aquele corpo da alma, que chamamos de perispírito, ou corpo astral, ou etérico, ele vai se ambientar nas energias daquele planeta para formar um corpo materializado depois. Porque não vai ser mais o corpo que era aqui da Terra. Pode ser um corpo humanoide, mas não mais um corpo humano, como nós conhecemos aqui. É um tempo que precisa ainda, por isso ele vai fazer todo esse trajeto. Há um tempo para terminar isso. As almas da Terra já estão sendo trocadas. Começou em 1950, que entramos no último século da transição planetária. Mas se acelera agora, porque agora, a partir de 2012, já antes de 2012, muitas almas já vieram garantidas para a nova Terra. Mesmo que desencarnem antes do evento, elas estão garantidas, embora ainda correm risco, garantidas em termos de frequência, em termos de aprendizado, em termos de consciência. Mas se elas caírem agora, porque estão na condição humana e há esse risco, um deslize muito forte pode colocar tudo a perder. E a partir de 2012, todas as crianças que nascem já são herdeiras por frequência. Já disse tantas vezes que também essas crianças, algumas podem se perder em virtude do desvirtuamento do meio que elas vivem, da família, do sistema reinante aqui no planeta. Dos sistemas, né? Porque são muitos sistemas. Podem colocar, sim, em risco a ascensão definitiva dessas almas que estão nessas crianças. E a gente vê como o sistema, de um modo geral, está tentando, de todas as formas, perverter a consciência dessas crianças, a consciência dos seus pais, dos seus amigos, dos seus irmãos, enfim, para que essas almas não consigam, ou pelo menos que um grande número delas se perca. Infelizmente, algumas vão se perder, a gente sabe disso, mas graças ao plano divino, a maioria vai conseguir superar e vai conseguir se salvar, né, do exílio, porque nós vamos ter sempre o amparo, todo o amparo, o aparato dos irmãos galácticos que estão também aqui para ajudar nesse momento final. E tudo vai começar a mudar dentro de algum tempo. Vamos ver os sistemas caírem um por um, como um dominó, já foi dito isso. E daí nós vamos ver realmente a verdade começar a ser exposta, assim como também as mentiras, porque nós vamos ter que ver os dois lados da moeda e entender que mundo de fato nós vivemos todos esses milênios, né? Nesta troca de almas da Terra, algumas pessoas dizem: ah, mas vai haver então muita morte, se 2/3 vão embora, vai haver tragédias, vai haver isso, aquilo. Não. Há eventos, sim, como sempre existiram. Terremotos, maremotos, furacões, pestes. Algumas coisas ainda vão continuar mais um pouquinho. Mas nós não temos nenhuma informação que diga que nós vamos ver pilhas de cadáveres num tempo curto. Então nós não temos como saber, e é bom que não se saiba mesmo, né? Seria meio que traumático saber certas verdades para aqueles que realmente precisarão passar por isso. Mas todas as informações convergem para uma linha
mais ou menos definitiva. Nós não vamos ver esses desencarnes como as pessoas imaginam. Até porque, se a gente usar a matemática, nós sabemos que a média de vida hoje é 70 anos. Então, em 70 anos, uma geração inteira desaparece, morrendo aquela quantidade normal de pessoas. Vamos supor que comece a morrer o dobro de pessoas. Então, em vez de 70, nós teremos uma troca de todas as almas em 35 anos. E se morrer 3 vezes mais pessoas, a gente quase não vai notar a diferença. Porque é normal morrer gente toda hora. Quem mora em cidade pequena percebe melhor as coisas, porque conhece todo mundo. Eu posso garantir para vocês que, como eu moro numa cidade tem um pouquinho menos de 20 mil habitantes, nós percebemos quando aumenta o número de desencarnes. Às vezes está naquele normal, de repente uma semana, duas, dobra ou triplica o número e a gente se vê um pouquinho porque é uma cidade pequena. Mas se é uma cidade maior, ninguém fica nem sabendo. Se triplicar, ao invés de 70, 35, quando duplica, triplicando daria 23 anos, 24. Bom, aí nós já estamos então próximos de uma linha de tempo de 25 anos, que vai de 2020, de 2012 a 2037, que é uma janela de tempo. São as janelas, elas servem para tantas coisas. Eu colocaria essa janela como a troca de espíritos da Terra. E é bem possível que isso aconteça. Mas agora, de uns dias para cá, veio muita informação sobre fractais, sobre mônada, sobre o eu superior, sobre a elevação da consciência, a integração, porque a alma não deixa de ser uma consciência, então essa consciência que experienciou a 3D vai ser integrada numa versão superior, mais alargada, que é a ascensão da alma. E aí me ocorre que há muito tempo não, há uns 7, 8 anos para cá, começou a acontecer alguns fatos, porque as pessoas me contam e eu tenho acompanhado muito isso, como de fato eu faço, vocês conhecem o meu trabalho, situações meio que estranhas, né? Já foi falado em textos anteriores sobre troca de alma de um corpo sem o corpo desencarnar. Falamos aqui que algumas personalidades hoje da Terra, conhecidas, nossas, fala-se em clones, fala-se em holografias, mas também fala-se de entrantes. Ou seja, o que é um entrante? É um espírito que não reencarnou naquele corpo bebê. Ele veio, assumiu aquele corpo já adulto. E a gente sabe que não pode ter duas almas num corpo. Então uma alma saiu e outra entrou e aquele corpo não morreu. Não foi para o cemitério. Temos muitas almas entrantes, também conhecidas como walk-in, e personalidades que eu já falei de algumas. Não vou ficar aqui repetindo, até porque são informações que vêm. Nós não temos como comprovar também, então não vamos aqui nos ater a detalhes, mas tem sim personagens importantes dentro do quadro hoje de comando do mundo que tem almas que não são as originais daquele corpo. E não são clones, porque clone é uma coisa, holografia é outra, sósia é outra.
entrante é uma alma que está ali de fato. Um governante que não estava alinhado com as normas que a Terra precisa agora passar durante essa transição. Pode ser que ele tenha desencarnado e uma outra alma benevolente assumiu aquele corpo e vai fazer um trabalho continuado daquele que estava sendo feito. Daí mudou da água para o vinho. E as pessoas quase não percebem porque as pessoas sempre olham a fisionomia, a matéria. Elas não têm a sensibilidade de perceber, de sentir. Isso está acontecendo. Assim como também dizem algumas informações que algumas almas que eram do bem tinham cargos importantes, o cargo importante aqui no comando da Terra, e os malignos aproveitaram e substituíram aquela alma por uma das deles, porque eles também têm as suas tecnologias, a sua ciência. Nós vamos descobrir isso e vamos ver tudo isso bem em breve também. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Hoje eu quero falar de uma coisa bem comum que está acontecendo com qualquer um de nós, de vocês, dentro das famílias nossas, dos amigos. Pessoas que me relatam que passaram por uma situação, às vezes meio que traumática, ou então uma situação muito esquisita, um fato, um acontecimento que deu uma mudança na sua psique tão grande, e eles dizem que eles não são mais a mesma pessoa. Mudaram. Teve agora muitas situações, principalmente no tempo da Covid, de pessoas que foram entubadas e que não desencarnaram, né? Voltaram depois a ter vida saudável novamente, que dizem que não é mais a mesma pessoa, que sofreram uma transformação. E na verdade, eu diria que muitos não são a mesma alma. Aquela alma que estava naquele corpo chegou ao momento do desencarne, mas tinha uma outra versão dela mesma, mais elevada, que veio para dar continuidade num trabalho, numa missão que o outro não ia conseguir. Olha, isso é uma coisa extraordinária. Aquela alma desencarnou e ela não completou uma missão, um trabalho. Então veio uma versão dela mesma. Porque nós temos a mônada, que eu já falei. Por isso que agora começa a vir mais informações para que a gente possa compreender. Se viesse antes, a gente não ia entender nada. Você não sabe nada da mônada, não vai saber nada disso também. Então, já falei que nós somos um átomo semente, que é o espírito, o eu superior, que foi criado na fonte com a consciência do Criador, que nós chamamos de Deus. Depois se dividiu em 12 superalmas. Ainda continua com uma energia muito alta para habitar mundos mais inferiores. Daí se dividiu cada um em mais 12 superalmas. Aí sim, depois se divide em almas. E essas almas se dividem em fractais. E aqui na Terra estamos nós, um fractal. Não tem outro fractal aqui na Terra de nós mesmos. Já foi dito isso também. Temos fractais, outras partes de nós em outros mundos. Não justificaria ter dois aqui fazendo a mesma experiência. Nem quando é a dita alma gêmea, não é outro fractal de nós mesmos, como a gente imagina, dois fractais. A alma gêmea é um fractal de uma alma e outro fractal de uma outra alma que também faz parte da mônada, que é como se fossem as duas almas filhas de uma mesma alma, de uma mesma superalma. Vamos comparar dois irmãos. Quando é chama gêmea, é uma coisa parecida, mas daí é de uma mônada da outra e de uma outra superalma. Então é como se fossem primos, né? Assim para ficar mais rápido e fácil de entender. Mas isso também não vem ao caso, porque o assunto aqui é a troca das almas.
Então tá acontecendo muito disso. Então vamos dizer que muitas almas agora vão fazer a ascensão. Então há muitas possibilidades. Ela continua por si só fazendo a ascensão e vai ascensionar sem passar por uma troca. Apenas a consciência vai se expandir. Então a consciência se expande, é como se ela tivesse morrido e nascido outra dela mesma, mas ela não é trocada, ela só expande a consciência, ela cresce, ela aumenta a sua capacidade de consciência. E tem esses casos, então, que, como aconteceu, principalmente no tempo da Covid, de almas que não terminaram a sua missão, elas só desencarnaram. Não necessariamente elas foram embora para o exílio. Tanto pode ter ido para o exílio, como não. Nós vamos ver isso durante esse tema hoje. Vamos primeiro falar daquela que vai ascensionar. Ela estava pronta, mas ela tinha uma missão e ela não ia conseguir cumprir a missão. Então veio uma outra um pouco superior para cumprir a missão. Então aquela outra já foi para frente, já foi para ascensionou, se elevou, terminou seu percurso aqui na Terra. Também pode acontecer que essa alma que estava desencarnando não conseguiria mais ascensionar, ia embora, exilada. E então veio uma outra versão dela que não está na terceira dimensão, está na quinta dimensão, por exemplo, e assumiu esse corpo, porque é uma alma que estava já lá no plano astral, estava lá num outro planeta, estava em algum outro local, em outro mundo, e é uma daquelas almas que voltam para a Terra, que eu já falei que se 2 bilhões e meio de almas continuam em corpos físicos, e depois nós vamos ter um retorno de mais ou menos 2 bilhões de almas, que são almas que estavam nas colônias espirituais, que podiam estar nas naves, em auxílio aqui na Terra, e também outras almas que já tinham ido embora para outros planetas, já tinham ascensionado antes, e agora vêm para comemorar, porque é um planeta que elas ajudaram a desenvolver. Nesse caso, de uma alma que já tinha ido embora, ela vai voltar neste corpo para ajudar a fazer um trabalho agora, ainda aqui na matéria, como se fosse encarnado sem encarnar. Lembre-se que nós já falamos que na quinta dimensão as almas vão corporificar num corpo adulto sem nascer no ventre da mãe como agora. Então algumas já podem estar aqui voltando no exato momento que uma deixa um corpo, outra vem e materializa aquele mesmo corpo para ela, sem o corpo sem o corpo morrer, né? Corpo físico. Visto isso, o que vem de informação? Que pode o tempo ser muito curto para a troca das almas e aquelas que vão embora da Terra é um número grande e daria muito pavor ver tantos cadáveres. Então essas almas são retiradas do corpo e uma outra que já ia voltar mesmo para a Terra assume aquele corpo, então nós não vamos ver tantos desencarnes. Aí diminui um pouco mais, mesmo que aumentasse 3 vezes os desencarnes e tivesse ainda que passar 23, 24 anos, talvez sejam menos anos sem esse trauma de ver tantas mortes, porque todo mundo se traumatiza quando há desencarnes em número muito elevado, né, no mundo inteiro. Seja lá a razão que for, vai trazer um pouco de pavor, né? E isso evitaria, porque ninguém vai passar o que não precisa passar. Então nem medo, nem pavor, nem angústia, nem sofrimento pelos outros, como a gente acaba tendo também quando há muitas mortes, como agora houve aquele terremoto
na Turquia e na Síria, não tem como não se comover com aquilo, porque nós estamos cada vez mais sensíveis, porque o nosso sentir está aflorando cada vez mais e a gente começa a sentir muito o sofrimento alheio também, né? O sofrimento coletivo. A gente não tem mais como evitar essa dor, porque nós estamos nessa fase do desenvolvimento do sentir. Mais adiante nós vamos sentir e não vamos sofrer tanto quanto agora. Nós vamos praticar isso, vamos treinar, vamos nos acostumar com isso. Mas há esse sofrimento ainda, pelo menos mais um tempinho, né? Mais alguns anos. Então, essa troca de almas, ela está sendo feita muito mais do que se possa imaginar nesses últimos anos agora, de 2, 3 anos para cá. E eu acredito que vai se intensificar. Então veio agora a orientação e a informação desta possibilidade, já que aqui sempre é colocado temas que vão trazer informações e instruções para que cada um possa montar o seu próprio quebra-cabeça de conhecimento, é mais uma faceta do que realmente nós podemos entender, né, compreender, para que não se fique ali quebrando a cabeça à toa, porque as pessoas têm muita preocupação que não deveriam ter. Aquilo que nós não compreendemos, não temos nem que nos preocupar. Vamos nos preocupar com aquilo que nós entendemos, porque é daquilo que nós entendemos que nós seremos cobrados também. Não dá para cobrar conhecimento daquele que não tem, em nenhuma hipótese, em nenhum local, em nenhuma idade também, né? Esse trabalho de troca chamado de walking, aí também agora está surgindo algumas canalizações de outras pessoas também que canalizam, porque as informações elas vêm para muita gente, né? Aquela pessoa que diz que eu sou o único que canaliza isso, eu tenho aquele mentor que é exclusivo meu. Não, isso não existe. Ninguém tem exclusividade de nada. Nós estamos numa escola e uma matéria que é passada por um professor pode ser passada por outro professor numa outra sala de aula e os alunos mesmo podem transmitir para outros e para outros e para outros. O conhecimento ele não pode ser contido, ele tem que ser expandido, divulgado, semeado. Então, agora também se sabe que também não tem só o walk-in. In para dentro, né? Tem o out, que é para fora. Ou out, né? Sei lá como é que é a pronúncia, porque eu não domino o idioma inglês e essa palavra é uma palavra na língua inglesa. O walk-in, aquele que entra, e o out, aquele que vai embora. Essa troca está acontecendo também. Mais uma das possibilidades. Claro, deixando bem claro, isso é uma parte de almas, não vai ser assim para todo mundo. O problema é que quando nós trazemos aqui uma mensagem, as pessoas acham que aquela mensagem é só assim e pronto. Não, é uma faceta da coisa. Nós sempre trazemos aqui parte, porque na terceira dimensão não existe verdade absoluta, existe parte de verdade. E cada um vai absorvendo essa parte na medida que vai expandindo a sua consciência. Vai compreendendo. Porque quem não compreende não tem informação, não tem a verdade. A verdade dele é uma, totalmente diferente do outro, porque são consciências diferentes, com potencialidades de compreensão e entendimento diferentes. Percebem como as coisas são amplas. Quanto mais informações vêm, parece que mais abre aquele duto que traz quantidades e quantidades enxurradas de informações. Quanto mais vem, parece que mais tem para vir.
E é verdade. Porque nós nunca vamos saber tudo, mesmo aqueles que estão lá na centésima, quinquagésima, nona dimensão, ainda têm conhecimento para expandir, porque são consciências. E uma consciência não tem limite. Não sei se ficou bem claro, mas eu peço que vocês comecem a analisar também essa situação. E para finalizar esse tema, eu diria assim: quando é uma alma da mesma mônada, uma superior a essa que está encarnada, só pode vir se a outra não está mais aqui na dimensão da Terra atual. No caso, hoje é a terceira dimensão. Então, se essa alma saiu da Terra, foi para uma dimensão superior, uma outra pode vir nessa dimensão. Porque aqui na Terra não é permitido duas partes da mesma mônada, da mesma alma, vivendo a mesma experiência, a mesma dimensão. Então, mesmo aquela que foi embora para vir outra, para cumprir a missão, continuar a missão, e aquela primeira ascensionou, ela vai para um patamar acima. Uma dimensão, pelo menos, acima. Se aquela alma que saiu do corpo volta a encarnar num outro corpo humano, que ela ainda volta para a Terra corporificar nessa dimensão, é porque aquela alma que assumiu o corpo não é da mesma mônada. Bem claro isso. Não tem como perder tempo desnecessário. Para que experienciar a mesma coisa no mesmo mundo, na mesma dimensão? Então, vamos supor, se eu estou encarnado e desencarno agora, mas eu vou voltar aqui para a Terra antes da Terra estar dentro da quinta dimensão definitivamente. Mas o meu corpo não vai morrer porque uma outra alma vai assumir ele para fazer um trabalho que não daria tempo dela nascer bebezinho e ainda crescer, passar o tempo da criança, da juventude, não dá mais tempo. Então ela vem e assume um corpo já grande. Então é uma alma que não pertence à minha mônada. Se eu volto, vem um outro, vou voltar num outro corpo, pode ser de bebê, como está nascendo ainda, mas pode ser também uma corporificação adulto, que já está acontecendo, embora a gente não veja, não pode ver ainda. Corporifica-se lá num lugar, numa cidade grande, ninguém sabe. Nunca ninguém viu aquela pessoa antes, de repente tem uma pessoa a mais lá, não vai fazer diferença nenhuma. São várias possibilidades, mas assim, duas almas, seja fractais ou não, da mesma mônada, na mesma dimensão, não. Não é necessário, não há nenhuma necessidade disso, seria uma perda de tempo. E não há perda de tempo nas leis do universo. Mesmo que o tempo não exista, como nós conhecemos aqui, mas não há a necessidade disso. Isso já é informação que a gente já recebeu, já estamos recebendo cada vez mais, que fique bem claro. Então, para relembrar, eu posso estar no meu prazo de ir embora e ver uma outra alma da minha mesma mônada continuar a minha missão. Porque essa missão pode estar sendo importante e é bom que ela continue. Mas chegou o meu prazo de ir. Então, é substituída por uma alma da mesma mônada, uma versão minha mais elevada, que vem aqui e continua. Mas daí eu não volto aqui para a Terra enquanto não completar a transição.
E pode acontecer então de vir uma alma de uma outra mônada nas duas situações, quando eu vou voltar para a Terra ainda aqui, ou então indo embora também do exílio, né? Para o exílio, porque o corpo ia desaparecer mesmo. Só foi aproveitado, né? São coisas que agora começam a aparecer. Eu já tinha recebido muitas informações, eu tenho casos interessantíssimos de pessoas que me relataram histórias diferentes, mas sempre mais ou menos nessa mesma situação. Que elas, inclusive algumas relatam, eu não sou aquela pessoa, eu vim de uma estrela tal, de um planeta tal, e aquela que estava ali foi para o cemitério. Quer dizer, na verdade foi embora, né? Talvez foi para outro planeta já de terceira dimensão, ou foi para um planeta de quinta dimensão. Mas foi embora. E ela sabe que ela não é mais aquela. Ela tem consciência disso. Muitos não têm consciência, mas a maioria tem. Quando não se tem consciência disso, é porque não houve a troca de almas. Houve um upgrade, como se diz. A alma que está encarnada, ela deu um salto. Ela expandiu de repente uma consciência numa faixa mais alargada e é como se ela tivesse morrido e nascido de novo. É uma morte e renascimento em vida, como se diz. Sem a troca da fractal, sem a troca da alma, sem a troca de uma mônada para outra, sem nada. Então, eu só peço que vocês tenham dúvida, se tem alguma dúvida, escute o áudio várias vezes. É melhor do que colocar lá perguntas novamente daquilo que o áudio está dizendo. Porque toda pergunta, quando é feita num áudio ou num texto, que está escrito no texto, está dizendo no áudio, eu não preciso responder. Já está sendo dito no tema. Aí me poupa um pouco de tempo, porque são muitas mensagens que às vezes a gente precisa dar atenção e algumas que precisa dar, a gente não consegue dar a atenção necessária, porque a gente fica às vezes perdendo esse tempinho precioso em algo que já está ali escrito ou dito no áudio, né? Às vezes compensa ler de novo o texto, escutar de novo o áudio, vem o esclarecimento sem a necessidade, né? Agora, quando é uma coisa que não está escrita ali, não está dita ali, então sim, tudo bem, são questionamentos, não tem problema nenhum, né? Pode fazer as perguntas sem medo, tá bom? Espero que, de fato, vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre o tema que eu vou deixar como título desse áudio, né? A troca de almas sem a morte do corpo físico. Isso já está acontecendo. Mesmo que as pessoas digam que isso é impossível, que não acredita, não acredita porque não passou. Mas se tivesse passado, eu acreditaria. Tem gente que passou e sabe que passou. Mas que ele vai provar para quem? Não precisa. Os céticos vão ter grandes dificuldades logo, logo, não precisamos criar um pouquinho mais para eles, não. Vamos deixar cada um com a sua crença, com a sua maneira de interpretar. Vamos deixar que cada um faça a sua reflexão, porque tem muito aprendizado e tem pessoas que não querem aprender. Nós não podemos e não devemos forçar o outro a aprender se ele não quer. Vamos respeitar o livre-arbítrio de cada um. As oportunidades foram dadas sempre para todos, da mesma forma, durante todas as encarnações aqui nesse planeta. Aqueles que não aproveitam vão ter oportunidades no outro planeta e está tudo certo. O Criador não tem pressa. Ele disse: o tempo não importa. Importa que um dia vocês vão voltar. E isso é o que importa. Tá bom? Então agora eu vos deixo
como sempre, um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.